A tabela periódica tem a finalidade de apresentar os elementos químicos de forma ordenada. Também, outra característica da tabela periódica é que as linhas em que os elementos se encontram representam o seguinte: o número da linha em que o elemento se encontra é o número de camadas que seus átomos têm na eletrosfera, que são chamados de períodos. Também existe uma separação dos elementos em grandes grupos, que são os metais, não metais, semimetais e gases nobres, e o grupo do hidrogênio, onde ele se encontra sozinho. Elementos de um mesmo grupo também têm comportamento químico semelhante em alguns pontos, não tanto quanto elementos das mesmas famílias. Todos nós já nos deparamos com uma tabela periódica. Veja que toda tabela trabalha com cores. É uma maneira principalmente de indicar grupos. Essas cores variam muito. Não vá você pensar que há uma cor que identifica os metais, por exemplo. Isso depende de cada tabela periódica. Nesta aqui, por exemplo, os metais alcalinos estão numa cor diferente dos metais alcalino-terrosos. Portanto, cada tabela periódica pode dar um enfoque diferente à química dos elementos. Cada tabela traz uma legenda para que isto fique claro. Colunas são chamadas de famílias. As linhas são chamadas de períodos. As famílias mais altas são as famílias do tipo A. E as famílias mais baixas, que contêm apenas 4 períodos, veja só, são as famílias denominadas famílias B. É até fácil da gente guardar: A de alto, B de baixo. As famílias A, elas incluem os elementos chamados elementos representativos. Os elementos de família do tipo B são os elementos de transição. Os que ficam na parte normal aqui da tabela são os de transição externa. Aqueles que ficam destacados da tabela periódica são os elementos de transição interna. Veja que a posição deles é na família 3B. Eu quero lembrar você que o termo gases nobres significa elementos que possuem estabilidade química. Estes elementos não têm uma tendência de dar ou receber elétrons. Mas deve ficar muito claro que isto não significa que eles não possam interagir. Hoje, em laboratório, já se construíram substâncias com os gases nobres. Então não é impossível. Já existem sim substâncias feitas pela ligação química entre átomos de gases nobres e outros átomos. Já o exercício que nós vamos tratar aqui, ele fala sim da tabela periódica. Nós vamos resolvê-lo aqui porque caiu na última prova, mas é um exercício bastante simples, que tratou apenas do símbolo dos elementos químicos. Alternativa A fala que Zn é o símbolo do zircônio. Não, Zn é o símbolo do zinco. Na alternativa B, na realidade, não se fala de tabela periódica. A fórmula do gás carbônico seria CO. Então aqui
é uma alternativa para ser queimada mesmo, para ver se o aluno se localiza, pois não tem nada a ver nem com tabela periódica e tudo que está dito aqui tem um erro. Veja só, gás carbônico não é nome correto, o nome correto é dióxido de carbono. Gás carbônico é uma maneira que nós falamos no dia a dia, um erro comum. CO é a fórmula da substância monóxido de carbono. E é importante que fique claro, na tabela periódica você não vai encontrar fórmulas de substâncias. O que existe lá é a representação de cada tipo de átomo que existe, que é o que chamamos de elemento químico. Cada tipo de átomo que existe é um elemento químico. Alternativa C, o símbolo do berquélio é Bk. Olha só, o berquélio está lá embaixo, é um elemento de transição interna de pouca importância para você que está no ensino médio. E olha só, o símbolo dele é Bk. Tudo bem, o que importa é que você conheça as características dos elementos, que você entenda as informações que a tabela periódica pode lhe fornecer. Sempre a primeira letra maiúscula e a segunda, quando existe no elemento químico, deve ser minúscula. Devemos escrever o símbolo com letra de imprensa. O que é letra de imprensa? É a letra com a qual se escreve no livro, no jornal, na revista, ok? Então não se esqueça disso. E a alternativa D, ela fala o seguinte: a fórmula da água oxigenada é HP. Água oxigenada é o termo que a gente utiliza para designar aquela mistura que usamos no dia a dia. É peróxido de hidrogênio com água. Então, mistura não tem fórmula. Água oxigenada, na realidade, nem fórmula tem. O que tem fórmula é a substância principal da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, o H2O2. A resposta correta aqui é a letra C. Procure nos livros de primeiro ano do ensino médio o capítulo de tabela periódica para obter mais informações, especialmente sobre toda a história que está por trás desta importante tabela para o estudo da química. Bons estudos!